Paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Essa semana, lição 8, a última lição de maio, com o seguinte título: Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Essa revista trata sobre as ordenanças bíblicas, está sensacional, tá bom? Antes de começar a nossa aula, vou pedir para que você dê um like nesse vídeo, isso ajuda bastante o YouTube a distribuir esse tipo de conteúdo e também, se não está inscrito no canal, considere se inscrever, tá bom? Lição 8, ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Esta aula vai ao ar, vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 26 de maio, tá bom? Vamos em frente. Textual diz o seguinte: e, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Texto de Marcos 11, 25. Gente, lá na oração do Pai Nosso, tem um momento que fala assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou, dependendo da tradução, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente pede para que Deus perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas dívidas, principalmente aquelas que a gente não consegue dar conta, para que, sendo perdoado, nós possamos oferecer o perdão. Isso é muito interessante. Às vezes a gente se reporta a Deus, pede a Deus o perdão, mas quando a gente tem que perdoar o irmão, isso acaba não acontecendo. E o texto aqui ele vai tratar sobre isso. Tem mais um texto que eu quero ler com vocês. Está lá em Mateus 23, 24, diz o seguinte: portanto, se estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar-se de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a oferta. O momento ofertório dentro do culto, ele é uma das formas de adoração a Deus. Você adora com louvor, adora na pregação e adora durante o ofertório. Você adora com seus dízimos ou com as suas ofertas. E aí, o fato de você estar de bem com o seu irmão, de você ter um bom relacionamento com ele, ele é tão importante que fala que se no momento da sua oferta você lembrar que tem algo contra o seu irmão, você resolve com ele primeiro. Depois, oferta a Deus. Jesus mesmo ele vai se direcionar a muitos fariseus assim: olha, vocês dão dízimo do endo e do cominho, mas vocês passam por cima quando não tem amor para com o seu próximo. O que quer dizer isso? O dinheiro está entrando, vocês estão ofertando dentro da igreja, mas o relacionamento que vocês têm com seu irmão está péssimo. Arruma isso primeiro, tá? Verdade aplicada diz o seguinte: o perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Gente, perdoar não é fácil, né? Essa semana eu estava na EBD falando o seguinte, que amar Jesus é muito fácil. Jesus é totalmente amável. O nosso maior desafio é amar a Judas, amar quem nos calunia, amar quem nos persegue, amar quem quer nos atingir de alguma forma. E o perdão ele serve para isso. O perdão ele serve para nos tirar de uma cadeira de juiz, para dizer se aquela pessoa tem ou não o mérito do perdão, né? Merece ser perdoada. E aí quando a gente perdoa, a gente devolve para Deus esse poder. A gente fala assim: quem tem que te julgar agora é Deus, não eu, porque eu não tenho mais nada a ver com isso. Por mim, você está perdoado. Então, um dos maiores desafios da vida do crente é perdoar, tá? Objetivos da lição: ressaltar que o perdão é uma ordenança bíblica, mostrar que a base do perdão é o arrependimento e falar que precisamos exercitar o perdão. Texto de referência vai trazer 1 João do 7 ao 10. Diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Gente, aqui no 7, resumidamente o versículo 7, a gente entende que a nossa natureza é pecaminosa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você vai ver Paulo falando que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Então a gente precisa do perdão, né? A gente vai ver aqui no versículo 8 uma coisa interessante. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Fazendo uma ponte com o que Paulo disse, que todos pecaram, lá em Mateus 19:20, a gente tem um jovem rico, né, que fala com Jesus: mestre, o que faço para herdar o reino dos céus? E ali Jesus ele fala: olha, você tem que seguir os mandamentos e tal. E ele fala: tenho feito isso desde a minha mocidade. Meu irmão, é impossível. Em algum momento a gente peca. É muito difícil você guardar a lei desde jovem. Porque se a gente, depois de burro velho, continua pecando, imagina quando a gente é jovem, é garoto, né? Não tem a malícia, não tem tanto entendimento assim. Então, se a gente falar: olha, eu não tenho pecado, eu estou tranquilo, você já está mentindo, tá? Quando o versículo 9, a confissão, ela gera perdão em quem a pratica. O primeiro passo para contrapor o pecado, ele é sempre o mais difícil. Às vezes a gente até reconhece que está em pecado, mas a gente não se põe para tentar resolvê-lo. E como que a gente resolve um pecado? Primeiro, reconhecendo. Reconhecendo o primeiro ponto, já foi resolvido. A partir do segundo momento, é a confissão. Senhor, pequei. A gente vai ver em vários momentos da Bíblia, na parábola do filho que sai da casa do pai, ele fala: ó, pequei contra ti e contra os céus. Então, assim, ele reconhece que a atitude dele pegar as coisas dele, a parte dele na herança e ir embora, foi errado, foi um erro. E mesmo assim, o pai, ele vai recebê-lo, tá? Provérbios 28:13, a parte B, diz que quem confessa e abandona os pecados encontra misericórdia. Só tem um que pode te perdoar, e esse um é Deus, tá bom? O pecado, ele tem perdão imediato, mas as consequências, elas podem durar um pouco mais. Davi que o diga, né? Ali o texto em Números, agora não vou me recordar, diz que a espada jamais se apartara da vida de Davi. E para terminar, o 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso. É aquele texto de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Efésios 2:1 vai dizer que ele nos vivificou, estando mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Quer dizer, sozinho, pela própria intenção, pela própria vontade, nós não conseguiríamos pagar essa conta. Foi pela morte de Cristo na cruz que essa conta, a minha e a sua, foi paga, tá bom? Introdução diz o seguinte: uma das características mais marcantes da comunidade dos discípulos de Cristo é o fato de terem sido alcançados pela manifestação das riquezas de misericórdia e compaixão do nosso Senhor, expressadas pelo perdão divino. Assim, pois, como foram perdoados e ingressaram na comunidade, devem expressar nos relacionamentos interpessoais o perdão que receberam, pois é o que o próprio Jesus Cristo ordenou. Olha que interessante. O maior exemplo que eu posso te dar aqui é de um rapaz que foi fumante a vida toda, e esse rapaz, ele acaba tendo câncer, né? Só que ele não tem dinheiro para reverter isso. Então alguém vem, vamos supor que seja o pai desse garoto. O pai desse garoto vem, interna ele numa clínica, paga todo o tratamento. Esse garoto é tratado e é curado desse câncer. E aí, ao sair
dessa clínica, ele agradece. Olha, muito obrigado por ter me curado, por ter pago esse tratamento. Eu não tinha dinheiro para pagar esse tratamento. E agora eu vou fazer tudo de novo. A primeira coisa que ele faz ao sair dali é comprar um cigarro. Então veja, quando a gente recebe essa graça, que é de graça, mas não foi de graça, a gente precisa produzir os frutos. Se a gente sabe que o cigarro não faz bem, então a gente vai no caminho oposto. Olha, isso aqui eu não toco mais. Assim é o perdão divino. O perdão, você recebe o perdão, é para não cair novamente naquele erro. Você até tem o direito de errar por coisas diferentes, né? Foi assim a questão de Davi. Mas novamente no mesmo erro é um desperdício da graça de Deus, tá certo? Primeiro ponto, precisamos do perdão de Deus. Diz o seguinte: o significado do perdão é a remissão de uma pena, não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou de uma ofensa. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas. Se redimir em relação a algo errado, a doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus para nós remove a culpa e restaura nossa comunhão com Ele. Assim, o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Então vamos lá em frente. Eu marquei 2 momentos aqui dentro desse primeiro ponto, e o primeiro fala sobre cancelamento de uma dívida. Gente, quem deve muito sabe que às vezes os juros ele é tanto que mesmo que você trabalhe muitos anos sem gastar dinheiro, você não consegue pagar aquela dívida. A exemplo disso, pessoas que entram para o SPC, para o Serasa, devendo $500 mil, $1 milhão, talvez até mais, né? E muitas delas talvez nem tenham contraído essa dívida toda. Talvez a dívida tenha sido pequenininha, mas ela com o tempo vai aumentando por uma questão de juros. Quando a gente fala do perdão, a gente fala que Cristo conseguiu pagar algo que você em toda a sua existência não conseguiria pagar. Uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, ela não vai conseguir restituir a vida que lhe foi tirada. Mas a graça de Cristo, ela é responsável para redimir esse tipo de falta, esse tipo de pecado, né? Então, mesmo matando, a pessoa se arrependendo, ela faz jus à graça de Deus, né? Um fato interessante é que a primeira pessoa a inaugurar o céu é justamente um ladrão. Imagina a raiva que isso deve ter criado em alguns crentes, porque tudo indicava que seria um crente, alguém legal e tal. Não, mas a primeira pessoa é um ladrão. Por quê? Porque ele reconhece a Cristo, se arrepende do que fez, diz que tem motivo para estar ali, mas que Cristo não tem. E aí, olha, reconheço Cristo como Senhor. Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. E ali mesmo fala, ó, ainda hoje você vai estar lá comigo. Olha que maravilha. Então, é isso. O perdão, ele é o cancelamento de algo que nem eu e nem você poderíamos pagar. 1.1. A necessidade do arrependimento. Quando da primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos ao ouvirem o que Pedro lhe dizia e perguntarem: que faremos? A exposição da palavra e a ação do Espírito Santo produziu alguns interesses em saber o que deveriam fazer para serem salvos e aceitos por Deus. A resposta foi: arrependei-vos para perdão dos pecados, ou seja, voltem-se para Deus. Vemos que o perdão de pecado está intimamente ligado ao arrependimento. A chamada ao arrependimento também faz parte do anúncio de Jesus Cristo no início do seu ministério. O amor de Deus é tão grande para conosco que até mesmo o arrependimento é resultado da sua bondade. Não devemos, pois, desprezar tão imensa bondade. Há uma afirmativa que diz que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Você vai ver na Bíblia que ele nos amou primeiro. Então é por esse motivo que a gente pode optar. Porque muito embora seja uma ordem,
A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher não amar também, mas a gente ama porque ele nos amou primeiro. E a gente perdoa porque Cristo nos perdoou. Cristo pagou a minha e a sua dívida a custo de sangue. Pelo sangue vertido na cruz. Esse foi o preço do meu e do seu pecado. Não só isso, o arrependimento ele é uma mudança. Não é um sentimento. Eu não sinto que estou arrependido. Porque se você tratar o arrependimento como um sentimento, o sentimento hoje ele está aqui, mas amanhã ele não dá mais. Você pode estar arrependido hoje e amanhã você... foi só qualquer coisa. O arrependimento sincero, ele precisa gerar uma mudança. Mudança contrária à direção que causou aquilo, tá? 1.2. A necessidade da confissão do pecado para o perdão. Diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos dela. No entanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A restauração está reservada aos que confessam e deixam. A confissão é uma admissão para a mudança de vida. A confissão de pecado é feita a Deus por meio do seu Filho Jesus. Davi reconheceu: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Davi também abriu a boca e disse tudo sobre os seus pecados e transgressões. Apaga todas as minhas iniquidades, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Como é agradável a Deus um coração quebrantado e contrito. Então vamos lá. Se no primeiro momento a gente tem o arrependimento, que é eu percebi que eu fiz errado, num segundo momento a gente tem a confissão. Aqui o texto de Provérbios vai falar que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quer dizer, muitos de nós, pecadores que somos, e sabemos que somos, vivemos uma vida tudo muito bem. Mas a gente ora, dobra o joelho, jejua, dá dízimo, e tem certas coisas que a gente faz que a gente não coloca diante de Deus, que é quem pode nos perdoar. O exemplo de Davi, tenho para mim, tá, no meu íntimo, que se Natan não o confrontasse, Davi viveria com aquele pecado ali, talvez até o túmulo dele. Então, precisou um profeta ir até a casa de Davi, fazer uma conjectura ali com ele e falar: ó, esse cara é você. Esse cara que tem 100 ovelhas e ainda quer do irmão, esse cara é você. E ali, quando ele tem essa noção, ele cai em si, ele se dobra a Deus e ele percebe o seu pecado. As consequências do pecado, como eu disse, vão perdurar. O filho de Davi morre, mas ele, por ser um cara segundo o coração de Deus, ele peca, mas se arrepende. E se arrependendo, não volta a pecar no mesmo pecado. Isso é o que nós deveríamos tomar como verdade para a nossa vida. Pecou, se arrependeu, não volte mais àquele pecado. 1.3. O constante pedido de perdão. É possível que se levante uma questão. Se Deus diz que não se lembrará mais dos nossos pecados, então por que deve continuar pedindo perdão, mesmo após a conversão? Esse texto de Hebreus está retratando o contraste entre a antiga e a nova aliança, estabelecida pelo Senhor, que traz verdadeiro e definitivo perdão. Mas enquanto estamos no mundo, ainda não alcançamos a medida da estatura completa de Cristo. Não vivemos mais na prática do pecado como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade de pecar. Por isso, há necessidade constante de vigilância e oração. Continuamos pedindo perdão, não pelos nossos pecados de antes da conversão, mas pelos cometidos após a conversão, no dia a dia. Confessamos e pedimos perdão todas as vezes que somos confrontados ou percebemos que agimos de forma contrária aos princípios bíblicos. Faz parte do processo de santificação. O que eu quero lembrar aqui você é o seguinte: eu grifei a palavra aqui completa. Você sabe que o pecado ele age na nossa vida de várias formas. Um dos motivos é que a gente envelhece e tem doença por causa do pecado. Por causa do pecado lá no Éden,
a gente tem um corpo corruptível, que fica velho, que fica cansado, que gera doença, tá? E enquanto a gente estiver nessa terra, estaremos pecando. Aceitamos a Cristo, confessamos nosso pecado, estamos perdoados. Aí no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, já pecamos. Caminhamos, fazemos todo aquele trâmite legal, fomos batizados. O velho homem está morto. Mas voltamos a pecar. Não adianta, é a nossa natureza pecaminosa. A gente sempre, se nós tivermos a opção, como temos, sempre vamos escolher pelo pecado. Porque é algo que está intrínseco em nós. Mas a luta do espírito contra a carne, ela precisa ser diária. Se antes de encontrarmos a Cristo, nós éramos escravos do pecado, agora, depois de convertidos, nós temos o pecado como uma escolha. O crente, ele pode escolher pecar. E como eu disse, muitas das vezes ele escolhe pecar. Por quê? Por causa de uma questão de carne. Tá? 2.0, o credor incompassivo diz o seguinte: a parábola de Jesus sobre o credor incompassivo nos fala figuradamente sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta do procedimento do cristão para com os seus semelhantes, assim como fomos perdoados por Deus. Gente, esse texto está lá em Mateus 18, 23 até o 35, como está grifado aqui, e resumidamente é o seguinte: um senhor tinha lá o seu servo, e esse servo tinha uma dívida com o seu senhor. Não conseguindo pagar, o seu senhor falou o seguinte: olha, já que você não tem dinheiro, eu vou escravizar você, sua família, seus filhos, e vocês vão ser meu escravo. E aí ali o senhor se dobra: olha, me dê mais um tempo, tal, isso, aquilo. Ele fala: olha, eu vou perdoar a sua dívida, tá? Vai viver tua vida, resolve teu RBO. E ali ele sai um pouco mais tranquilo. Ao passar na rua, ele encontra uma pessoa que devia alguma coisa a ele. E ele praticamente enforca essa pessoa: você não vai me pagar pelo que você deve? Essa é a maior reflexão da oração do Pai Nosso. É perdoar as nossas dívidas, assim como nós já fomos perdoados. Nós já fomos perdoados por Cristo. Resta agora nós perdoarmos o nosso próximo. Porque perdoando o próximo, somos a imagem e semelhança de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Paulo fala para imitar ele. Né? Se já há uma grande dificuldade de imitar ele, que dirá Cristo, mas a gente precisa se esforçar. Tá? 2.1, o perdão exige reciprocidade. Fala o seguinte: a falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. A reciprocidade significa dar e receber. Por isso, uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Quando a pessoa não paga na mesma moeda o que recebeu de compaixão e misericórdia, como fez o servo perdoado pelo seu senhor, ao entrar com o conservo, ser recíproco é uma pista de mão dupla, para lá e para cá. A lei da retribuição é uma das formas de dizer muito obrigado. Fiquei feliz com o que você fez. A falta de reciprocidade mostra um coração endurecido. Para o perdão, mostra ingratidão e egoísmo. Só pensa no venha a nós. Mostra uma consciência fraca e enferma. Esse termo é muito interessante. Só pensa no venha a nós. Minha avó falava muito isso. É só venha a nós o vosso reino. Quer dizer, nós pedimos misericórdia a Deus, mas não somos misericordiosos. Nós pedimos o perdão de Deus, mas não perdoamos o nosso próximo. Por isso que isso é tratado como uma via de mão dupla. Se eu recebi o perdão, eu tenho que dar o perdão também. Se eu recebi misericórdia, eu preciso ser misericordioso. Dar e receber. E quando a gente recebe de Deus o perdão e não repassa à frente, por achar que nós podemos nos colocar numa condição de esse merece ser perdoado, esse não merece, isso revela o quão doente está o nosso coração. Um exemplo que eu posso citar aqui é o exemplo de Jonas. Quando o Senhor manda Jonas ir a Nínive e ele muda a trajetória, ele muda a rota, ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus o perdoaria. E aí muitos de nós, às vezes, vendo o nosso irmão pecar ou pessoas do mundo, fazemos a nossa própria avaliação. Dizemos,
o Senhor vai pesar a mão. Olha, tu vai para o inferno. Olha, isso vai acontecer. Mas o Senhor é misericordioso. Ele resolve como perdoar, ele resolve como tratar, ele resolve quem vai para o céu e quem não vai. Ele o julga. Hoje, ele é o nosso advogado, mas naquele dia estará como justo juiz. 2.2. O perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Diz o seguinte: olhando pelo lado humano, nenhum dos dois merecia ser perdoado, nem o servo, nem o conservo, porque eles tinham uma dívida real que não foi paga. Por isso, o perdão vai além do nosso entendimento, pois o merecimento não é computado, mas é o amor, a graça e a misericórdia de Deus que fazem acontecer o perdão em nossas vidas. Assim, a parábola nos alerta que na comunhão messiânica, as riquezas da compaixão e misericórdia de Deus são refletidas nas relações pessoais de seus membros. Afinal, só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. Então, impõe-se a cada discípulo de Cristo a consciência e a disposição de perdoar. O perdão ele é algo tão certo que problemas vão existir, rixas vão acontecer, toda igreja tem problema. A minha igreja, por exemplo, tem ali um embate de alguns irmãos que tem alguma coisa mal resolvida e tal, mas isso só vai se resolver quando um dos dois abrir mão e falar assim: irmão, você está perdoado, eu não quero ter mais esse estresse com você. A gente está aqui dentro da casa do Senhor para ir para o céu, para ter comunhão, e eu não posso continuar, eu não tenho como ter comunhão com você dessa forma. Se a gente olha atravessado, se a gente faz uma medida diferenciada de nós para um outro membro, só vai acontecer dessa forma. Se a gente não perdoar, isso não revela que Cristo está em nós, que o Espírito Santo habita em nós, tá? O texto de Efésios 2:9 vai dizer que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Imagina, você chega lá no dia do seu julgamento e fala: olha, mas eu atravessei a velhinha na rua, mas eu dei dízimo. A gente não tem como comprar, a gente não tem como conseguir a salvação. A salvação é o favor imerecido de Deus, é a graça de Deus. E só pela graça nós podemos ser salvos. Inclusive, é um dos solas da igreja protestante. 2.3. A nossa dívida era impagável. A dívida enorme fora das nossas possibilidades de pagamento. Assim como o servo devia ao rei, pois não tinha com o que pagar. Apelou para a compaixão do seu senhor. O maior choque do servo foi quando o senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Simbolicamente, se refere quando a pessoa se prostra e reverencia ao Senhor pedindo misericórdia. O Senhor se moveu de íntima compaixão, libertando-a das suas amarras e perdoando-lhe as suas dívidas, as suas transgressões que ele próprio levou sobre si, cravando os nossos pecados na cruz do Calvário. Então vamos lá. A nossa dívida ela era tão grande que dinheiro nenhum poderia pagar. Foi pago com sangue. Foi pago com a crucificação de Cristo. Uma dívida que nós não teríamos com obras, com toda a nossa vida. Como resolver isso? Já estávamos condenados ao inferno, predestinados à danação eterna. E aí, Cristo, se esvaziando de toda a sua glória, vem, prega o evangelho e dá a sua vida como oferta, como cordeiro, lá descrito em Levítico, um cordeiro sem mácula, né? Cristo foi o sacrifício perfeito que nos salvou dessa dívida, vamos colocar assim, bilionária, que nem eu e nem você, em toda a nossa vida, poderíamos pagar. Só Cristo foi capaz de pagar essa dívida. Então, quando pedimos a misericórdia, reconhecemos: Senhor, eu me enfiei num buraco tão grande que eu não consigo sair, que se o Senhor não vier ao meu socorro, já estou perecendo. Tem misericórdia de mim, perdoa-me do meu mal. E Cristo, em sua infinita misericórdia,
depois do arrependimento, concede ali o perdão aos seus filhos, tá? Terceiro ponto, perdoai-vos uns aos outros. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens do nosso relacionamento. A nossa situação passou pelo perdão de Deus. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do evangelho. Olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Mais um tópico falando que nós devemos perdoar ao próximo, porque isso revela não o nosso caráter, mas o caráter de Cristo. E quando a gente não perdoa, revelamos um coração endurecido, o caráter humano, a nossa carne gritando. 3.1. Jesus ensina o caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais estão sempre ferindo umas às outras, voluntária ou involuntariamente, com palavras agressivas ou ditas fora de hora, por atitudes inconvenientes ou comportamentos incompatíveis e capazes de machucar ou ferir os sentimentos de outra pessoa, ou até mesmo desleixo ou omissão das suas responsabilidades. Normalmente se consegue o perdão, mas a confiança fica abalada. E é difícil conquistar na plenitude anterior. Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas uns dos outros para ser perdoado pelo Pai Celestial. Perdão não é para questionar o merecimento, ou não é para produzir restauração. É misericórdia. Jesus nos ensinou também na oração do Pai Nosso que devemos tratar os nossos pecados, mas também estar dispostos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Da mesma forma que a gente tem que perdoar o nosso irmão deveria ou deve ter compaixão, porque nós erramos, as pessoas erram com a gente. Perdoar é uma via de mão dupla. E em determinados momentos estamos pedindo perdão, em outros momentos estamos recebendo perdão. Nem sempre no tempo que deveríamos, talvez leve um tempo, talvez relações fiquem abaladas e estremecidas por muito tempo, antes e depois do perdão, né? Para que aquilo ali seja reconquistado, mas é necessário. O perdão, ele é o reconhecimento de um erro, ele é o reconhecimento de um excesso, de algo que foi dito que não deveria ser dito, de algo que foi feito que não deveria ser feito, de algo que foi omitido quando não deveria ter acontecido. 3.2. O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é um remédio eficaz para curar as doenças espirituais, doenças da alma e também do físico. Mas muitos acham esse remédio muito caro e permanecem doentes e sofrendo. A falta de perdão mexe com emoções, a pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Perdoar não é o esquecimento, pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente. Não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é como um ferimento que deixa cicatriz, mas não sentimos mais a dor. Gente, o perdão, ele é uma virada de página. E muitos de nós não queremos virar essa página. Às vezes a gente quer viver ali sofrendo. Às vezes a gente se esquece de momentos bons da vida, mas o momento que nós fomos feridos, nossa, esse a gente se lembra com riqueza de detalhes. E aí a gente fica abalado. Eu não sei você, mas quando eu discuto com alguém no trabalho, ou eu tenho uma discussão mais acalorada aqui em casa, a primeira parte do meu corpo é sentir o estômago. Meu estômago começa a fervilhar, o coração começa a palpitar, e a vontade que eu tenho é fugir, é me isolar, não falar com mais ninguém, porque eu fico muito nervoso. Então, o pecado, né? O momento que a gente comete um excesso, ele é muito traumático. Eu não sei para vocês, mas para mim ele é muito traumático. E ele
o perdão, muitas das vezes, ele só vem com o tempo. Depois que aquela poeira dá uma baixada, você coloca as ideias no lugar e você fala, me excedi, falei o que não deveria, fiz o que não deveria, né? E é necessário. Doeu naquele momento, foi ruim naquele momento, mas a gente tem que caminhar para frente, tá? Para terminar, 3.3, o perdão precede a adoração. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, pois a nossa adoração deverá ser sem obstáculo nenhum. Isto é, até para ofertar se souber que teu irmão tem alguma coisa contra você. Precisa reconciliar com ele primeiro para depois dar a sua oferta. A nossa oferta de gratidão não tem valor diante de Deus se não estivermos em paz com o nosso irmão. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Por isso, ele exige que a adoração dos adoradores seja em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia e em litígio com os irmãos. É aquela máxima, né? Se você não ama o teu irmão a quem você vê, como você vai amar a um Deus a quem você não vê? Se a gente no terreno, se a gente no físico não tem a capacidade de amar, de perdoar, de ter misericórdia do nosso próximo, seja da nossa família, seja da nossa igreja, seja do nosso meio, como é que a gente vai dizer que ama a Deus, que a gente não está nem vendo, que a gente ora por fé, que a gente se dobra sabendo que ele ouve a nossa oração, mas que a gente nunca viu. A gente vê um outro que é igual a gente, um outro que é imagem e semelhança de Deus também, que muitas das vezes tem o Espírito Santo dentro de si. Então, para que a nossa relação vertical seja boa, a nossa horizontal tem que estar, ó, filezinho. Então, se você se lembrar que tem algo contra o seu irmão, vai lá e resolve com ele. Resolveu com ele? Vai lá ter com Deus e estreita esse laço, porque é possível. Meus amigos, eu termino por aqui. Agradeço a paciência e a audiência de vocês. Semana que vem estaremos de volta neste mesmo lugar, neste mesmo canal. Mais uma vez, peço para que você deixe o like, isso é importante pra caramba. Ative o sininho para não perder nada e inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.